só que está sendo gravada, vai para o nosso blog, é conversar com pessoas importantes do nosso ecossistema. E o que a gente percebe nas últimas tendências é que a figura que vocês, esse personagem que vocês incorporam, que é o influenciador digital, tem ganhado não só no ramo de viagens, mas também em vários segmentos da sociedade, tem ganhado relevância. E numa das últimas conversas que a gente teve no nosso comitê, a gente discutiu que a gente queria trazer justamente essa figura dos influenciadores digitais, e a gente tem conversado ultimamente sobre a oportunidade que o Rent-A-Car tem junto a todos os influenciadores. Então é um grande prazer ter vocês dois aqui. A dinâmica aqui da nossa conversa, a gente tem aqui participação de algumas pessoas da Mobility, também tem amigos, parceiros e agentes de viagem. Para os agentes de viagem, influenciadores são, de uma certa forma, vistos em alguns momentos como concorrentes ou como competidores, porque fazem parte desse inimigo chamado internet. Mas, aos poucos, isso também amadureceu e hoje muitos blogueiros passaram a ser quase agentes de viagem. Vocês são um exemplo disso. Então, eu estou bastante curioso com o nosso papo aqui que a gente vai ter. Imagino que a gente tenha 45 minutos de conversa. Nos primeiros 15 minutos, eu queria pedir para vocês fazerem uma apresentação da biografia de vocês, o que faz vocês serem hoje influenciadores, contar um pouquinho da participação de vocês nessa rede de blogueiros do Brasil, que a gente nem anunciou na nossa live com esse status, porque eu imaginei que vocês não queriam colocar isso, por isso que eu não coloquei isso como na legenda. E depois a gente interage aqui com os nossos convidados, e eu espero que a gente tenha um bom papo. De início, eu queria dar um feedback bastante interessante. Vocês nos procuraram há um tempo atrás, justamente porque vocês hoje são remunerados por leads que são gerados através de postagens que os blogueiros fazem e que geram também automaticamente o interesse por viagem. E hoje os influenciadores são remunerados através desses leads, e o Rent-A-Car pode ser e já é uma realidade nessa cadeia de remuneração. Então, é um grande prazer ter vocês aqui, e agora declaro aberto a nossa live e que a gente tenha uma boa conversa. Boa tarde. Só antes de começar, Oscar, o pessoal nos ouve adequadamente? Porque eu estava te ouvindo muito baixo. Ah, é? Até consegui pôr no máximo aqui para ver se era algum problema nosso, Então eu vou me aproximar um pouco, porque eu tive que trocar de aparelho. Tá um pouco melhor? Tá, um pouquinho. Tá bom. Bom, eu tive que trocar de aparelho porque o meu computador pifou e eu tô na Mantiqueira. Eu não consegui ir para o escritório para buscar um novo computador. Eu tive que me virar aqui em Campo Jordão e comprar um computador aqui no mercado. Então, que horas não para ficar sem? Não dá para ficar sem. Ok, vamos lá. Tá bom. Apresenta a gente, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. Tá? Nós somos o casal Adriano e Silvia e suas próximas viagens, que está se tornando também uma agência de viagem. Nós estamos no processo de sair a documentação agora. Então, nós vamos expandir ainda mais o foco no segmento de viagens, porque é algo que nos atraiu. De uma forma, tornar esse prazer em um trabalho prazeroso também. Nós somos do segmento, nós viemos do segmento corporativo, tá? Com mais de 30 anos de experiência trabalhando em multinacionais, em cargos executivos. Resolvemos fazer uma parada em 2016 para recuperar a saúde e viajar um pouco. Passamos um ano num sabático rodando o mundo.
e ao voltarmos, identificamos que a gente não queria mais voltar para o segmento corporativo, estresse, insano que nós vivenciávamos, e resolvemos focar no segmento de turismo. Com isso, começamos a escrever e percebemos que era algo que poderíamos transformar numa profissão bem mais agradável, descontraída do que nós tínhamos anteriormente. Era um grande prazer e nós tínhamos a percepção do negócio em si. Então, a ideia era transformar o hobby em uma nova profissão. Isso começou em 2017 e desde então estamos aí aprendendo bastante sobre o segmento. Crescendo. Antes da pandemia, nós estávamos com uma média de 2.000 acessos por dia, algo em torno de 60, 70 mil acessos por mês. Não éramos nem de longe um dos maiores blogs, ao contrário, mas já é um volume bem expressivo. Não só, principalmente o aspecto da quantidade, que dávamos aí próximo de 100 mil páginas mês, mas a qualidade do material produzido era um destaque do nosso blog e foi muito bem recebido pelo mercado e fomos muito bem elogiados por isso. Em função disso, conseguimos algumas parcerias bastante interessantes. Fomos convidados para alguns projetos, por exemplo, com a Mitsubishi, que nós rodamos a América do Sul inteira em 60 dias, fizemos 20 mil quilômetros. E foi um sucesso e nos abriu muitas portas também. E, em função disso, estamos dando sequência no projeto. A pandemia, com certeza, foi um baque na operação como um todo. Causou para nós, como para todo segmento de turismo, mas a boa notícia é que começa a se recuperar agora em termos de acesso. E daí cabe a nós, como influenciadores desse segmento, ter uma atitude bastante correta, profissional e segura. Não é um momento de ficar falando o pessoal pegar e cair na estrada já. Eu acho que é um bom momento para o pessoal começar a se planejar, para quando a situação estiver mais clara em todos os aspectos. Os protocolos mais definidos em todos os sentidos, né? É um momento de transmitir informações, né? Se informar e transmitir informações. Agora, é bastante recente a mudança de chave, de mindset de vocês, executivos indo para a indústria de viagens, justamente para serem influenciadores. Vocês se inspiraram em algum influenciador? Assim, há blogs muito fortes nesse segmento. E a gente acompanhava, porque nós sempre tivemos o hábito de viajar por conta própria. Então, fazíamos muita pesquisa e nos informávamos muito sobre cada destino antes de pegar a estrada. E conhecíamos vários blogs e, assim como a grande maioria das pessoas, não recorríamos a uma única fonte, nós buscávamos informações em vários lugares, né? Essa é uma característica desse mercado. Quem viaja não costuma se basear nas informações de um único site. Atualmente, de acordo com uma pesquisa da Panrotas, existem mais de 300 mil sites sobre turismo no Brasil. Óbvio que 95% disso são sites pequenos, com poucos acessos, mas ainda assim, existem mais de 15 mil sites com mais de 10 mil acessos por mês. É muita coisa. E as pessoas costumam buscar várias fontes de informação. Gente, não tem ninguém aqui. Peraí, deixa eu só colocar um mute aqui para quem entrou na sala. Espera só um minutinho. Acho que ela não viu que tem um monte de gente aqui na sala. Peraí. Deixa eu ver se é... Acho que está todo mundo em mute. Desculpem. Mas é interessante que você... Peraí, deixa eu ver. Tem um membro aqui do grupo que eu não consigo silenciar. Consigo. Agora consigo. Pronto. Desculpem. Mas é interessante que essa indústria...
Me desculpem, essas são coisas do novo normal. A gente depende um pouco da ferramenta aqui do Zoom. Pronto. Eu tive que conseguir silenciar. Pronto. Tem algumas pessoas, inclusive aqui do grupo, que são influenciadores, que eu sei que acabaram de entrar também nesse mercado. Mas é interessante falar de 15 mil, porque é mais ou menos o número de agentes de viagem que a gente tem no Brasil. Tem pouca estatística sobre a quantidade de pessoas que atuam nesse mercado e quantos realmente dependem economicamente, quantos fazem isso simplesmente por prazer, porque, como vocês sabem, tem muita gente que a gente acaba sendo assediado também por muita gente que viaja e quer viajar de graça. Então, e também tem toda a legitimidade disso, desde que tenha audiência, desde que tenha referência e relevância para o cliente, a gente tem várias boas experiências que a gente fez. O que eu sinto é que o mindset tem mudado. Então, a informação passada pelo influenciador tem ganho cada vez mais peso na decisão. Talvez pelo comportamento da classe Y, que hoje já é 50% da população e daqui a 10 anos vão ser 70% das pessoas, talvez entendendo que esse híbrido de agente de viagem e influenciador é o que talvez vai funcionar. Em uma pesquisa recente, Oscar, foi identificado que é óbvio que preço e promoção é algo que influencia muito na escolha de um destino. Mas, em segundo lugar, vem a inspiração de uma postagem de um influenciador ou de uma celebridade. É muito maior do que a influência de amigos e familiares que já estiveram no destino. Então, é algo que essa indústria tem que considerar com muito carinho. A influência para a escolha do destino é muito maior através de uma boa postagem de um influenciador do que da própria agência de viagem. É mais ou menos como 15% das pessoas se dizem influenciadas por uma boa postagem, enquanto 4, 5% se dizem propensas a escolher um destino de acordo com a orientação da agência de viagens. Sim, então, sim. É bem expressivo. Eu tenho até um dado interessante de uma pesquisa recente que saiu do Google, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é uma tendência pré-Covid e pós-Covid. Tem 2 meses essa mudança de comportamento. Que pré-Covid, só 10% dos brasileiros tinham interesse por viagem outdoor, como essa aí da foto. E agora já são 52%. Daqui é um dado interessante do aspiracional que os clientes estão buscando. Quem está realmente confinado em grandes cidades tem buscado esse tipo de comportamento. Tanto é que isso é o primeiro que já começou a surgir. Cidades e regiões que estão com protocolos claros estão atraindo a interesse. Então, os brasileiros vão ficar reféns de Brasil por enquanto. E aí os paulistanos reféns da região, porque vão fazer isso. É um upside para a nossa indústria. Eu espero que todos aluguem carro com a gente e que viajem para lugares seguros, porque o foco não tem sido ficar visitando a atração turística. Claro que aqui em Campos do Jordão, quando abriu, o Capivari estava lotado, mas a maioria das pessoas tem buscado lugares para poder trabalhar, porque descobriu-se que, de repente, você pode ser um nômade digital, a moda pós-Covid. Né? Ontem mesmo nós estávamos participando de um webinar sobre a Amazônia, e eles estão muito empolgados exatamente com essa informação que você passou. Existe uma grande busca nesse momento por destinos como a Amazônia, onde você vai estar mais ao ar livre, em contato com a natureza, e toda a cadeia de turismo focado em destinos de natureza está bem empolgado com o pós-Covid.
Agora, vocês como entidade, né, como uma rede, vocês são uma associação formal ou uma rede informal? Existem duas no Brasil. A RBBV, que é informal e é a maior, onde existem mais de 1.000 blogueiros de viagem conectados. E existe a ABBV, que é a Associação Brasileira de Blogueiros de Viagem, que é uma entidade formal, que tem uma diretoria constituída, com anuidade paga, com suporte para uma série de necessidades, inclusive jurídicas, mas com em torno de 150 membros atualmente, eu diria. Então, existem essas duas que são as maiores no Brasil. Conjuntamente, elas tinham, antes da pandemia, algo próximo de talvez umas 1.000 a 1.100 blogs ativos. Ativos, né? Cadastrados são mais, ativos tem um pouquinho menos, que inclusive a própria RBBV estava passando por uma revisão, um pente fino, né? Efetivamente, a pandemia pegou esse universo de uma forma muito dura, né? A gente tem conhecimento de que muitos os blogs, inclusive, bem maiores que o nosso, vão tirar o foco por um tempo, em pausa. Em banho-maria, sem foco, por enquanto. Muitos tiveram que redirecionar os esforços profissionais. Nós mesmos coincidiu de estarmos querendo já abrir a agência coincidentemente. Nós começamos o processo em dezembro, quando estava preparando documentação para sair em março, deu shutdown na operação como um todo. Mas, então, esse segmento foi muito abalado. E até recuperar, a gente já percebe, por exemplo, quando houve o anúncio formal da pandemia, né? Os acessos no blog caíram 85%, quase 90%. Já recuperaram uma partezinha, mas nós ainda estamos operando a 30%, 35% do que era antes. E parece que isso continua sendo algo across a rede toda, para todo mundo. E as reservas ainda praticamente não aconteceram, né? Está acontecendo um pouquinho para os blogs que têm um maior conteúdo nacional, né? Não é muito o nosso caso, a maior parte do nosso conteúdo é internacional. Mas a gente já começa a ver um pouquinho de acesso, de interação maior, por exemplo. A América do Sul tem sido bastante pesquisada, né? Então, agora, vocês têm... Ushuaia, são os que estão bombando de acesso, e o pessoal quer ir de carro. Inclusive tem muita gente nos pedindo para ir daqui do Brasil para, por exemplo, a Argentina. A gente tem uma dificuldade logística por conta das apólices de seguro, que os carros, na realidade, a solução tem que ser ir até a fronteira, atravessar de carro ou de transporte, de outro transporte e continuar lá. Agora, em termos de números, vocês falaram aí números absolutos, né, de quantidade de blogueiros, esse número do Parrotas, esse número de uma estimativa, né? E aí tem os concretos. Vocês, é como uma pirâmide, vocês têm os grandes blogueiros, mas também não é se desprezar essa participação de muitos pequenos que têm 10, 15 mil acessos. Hoje já, quantos desses 1.100 que vocês têm mais contato, quantos hoje se mantêm financeiramente desses blogs? Em torno de 10, 15%. É um percentual pequeno. Normalmente, o blog é algo realizado em paralelo, não é a principal atividade dos blogueiros. Eu acho que 10% está num número, assim, porque blogs com mais de 1 milhão de acessos mês, tem poucos. Tá? E assim, um blog nesse patamar aí consegue comportar umas 4 ou 5 pessoas profissionais trabalhando, produzindo conteúdo de qualidade, revisando conteúdo antigo, atualizando e tudo mais. Mais que isso fica difícil. Então, você vai falar aí do Viagem na Viagem,
Talvez. 360 meridianos. Não quero viajar mais. São praticamente os maiores, eu diria. Eu prefiro viajar. Mas eu prefiro viajar, não está nesse patamar ainda de me dar certo. Bom, mas aí entra também. Ela é muito forte no YouTube, no Instagram, tá então... Aí tem outros mídias. Né? Mas esse esse é um aspecto importante até de se avaliar quando se está estudando a estratégia de atingir o mercado de parceria. Porque o que acontece? Dependendo da geração que nós estamos tentando atingir, a mídia que atinge é diferente. As pessoas de maior idade, um pouco mais velhas, preferem ler, ver fotos. Mais jovens querem ver no YouTube. Querem os vídeos. E tem os fanáticos pelo Instagram, que está acompanhando ali, mas depois você não consegue achar informação. Saiu do Stories, onde você acha informação sobre a viagem? Nos Stories, às vezes. Às vezes alguns estão gravados, às vezes não. Então, é um universo que precisa ser muito bem estudado pelas empresas. Assim, qual é o tipo de influenciador que ele precisa endereçar? Porque existem vários estilos, né? Então, por exemplo, quando nós iniciamos o blog, nós tínhamos duas premissas básicas. A primeira é, nós só vamos postar sobre experiências reais nossas. Então, tudo que você vê no nosso blog são as nossas fotos, as nossas opiniões. Óbvio que tem muita pesquisa também para complementar o conteúdo, mas é a nossa cara, é o nosso tipo de experiência. Enquanto você tem outros blogs que têm uma equipe trabalhando junto, tem estagiários. Então, se o blogueiro principal, se o carinha, né, do blog, não conhece uma região que começa a ser muito pesquisada, ele vai escrever um texto com fotos disponíveis na internet e colocar lá para contemplar também esse lugar que ele não conhece. São estilos diferentes. Alguns usam mais o seu lado subcelebridade, como a gente brinca, e outros vão por esse viés mais informativo, que é o nosso caso. E o que motivou vocês de criarem essa rede? Qual que foi o grande motivador de fazer a rede? Nós não participamos da criação da rede. Nós entramos, a rede já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Sim. Então, nós entramos quando tudo já estava pronto, né? E foram, na minha opinião, foram motivações diferentes, né? A associação queria regulamentar uma série de coisas, tanto do ponto de vista jurídico, quanto no suporte, apoio, a questão ética, né, de delimitar uma série de aspectos. E a rede é mais uma rede de apoio mesmo. Troca de experiências, troca de links para ajudar a levantar os acessos dos blogs, apoios, troca de parcerias. Boas mas práticas. Não é uma entidade formal. Ela não tem um CNPJ, por exemplo. Mais tempo para atividades de trabalho. Mamãe! Só um minutinho. Quem usa mais? Pronto. Me desculpem. Eu acho que tem alguém aqui com quem está entrando, eu acho que acaba acessando. Mas é tudo parte do novo normal. Tenho participado de algumas lives assim, tem de tudo. E eu acho que ainda estou com um participante aqui com o microfone baixo. Não, ok. Me desculpem. Os caras não estão conseguindo te ouvir. Não? Agora sim, é que houve um barulho na rua aqui, eu não estava conseguindo ouvir você. Ok. Não é que tinha entrado um participante aqui que estava com o microfone aberto. Bom, muito bem. Vamos seguir aqui com a... Eu acho que o que faz vocês... como é que vocês medem tráfego? Como é que vocês acabaram, como vocês são digitais, e estão virando, fazendo ao contrário? Normalmente os agentes de viagem
agora estão todos meio curiosos com relação a essa questão, vocês nasceram digitais e nasceram até uma história genuína. Vocês postam o que vocês gostam e o que vocês são, o que vocês viveram. Mas como é que vocês medem a tendência? Porque naturalmente vocês também fazem isso por prazer, mas vocês se dedicam, é uma atividade econômica também. Claro. Então, qual que são os objetivos? Não tirar o Covid agora, mas ao mesmo tempo eu acho que o Covid é um grande acelerador. Digamos que daqui a pouco a gente tenha vacina, digamos que a gente daqui a pouco perca o medo. Então, algumas coisas vieram para ficar, como, por exemplo, a gente conversar por esse caminho, e isso agora já cansou de falar que é o novo normal, enfim, só as pessoas em pouco tempo já descobriram isso. Mas vocês devem ter instrumentos no dia a dia de vocês. Vocês podiam contar um pouco sobre isso? Vocês começam o dia e olham o que está mais ranqueado, e aí vocês começam a postar sobre isso, porque vocês querem levar isso para algum parceiro, né? Vocês têm, por exemplo, um parceiro que vende seguro de viagem, e é uma boa receita econômica para blogueiros ativar isso dessa forma. Pelo menos eu conheci vocês também por conta de um amigo em comum. Então, qual que é a necessidade? Agora, digamos que tem alguém assistindo aqui que queira virar blogueiro. O que é a necessidade? Quais são os instrumentos? Quais são as ferramentas que vocês usam? Bom, digamos o seguinte, a ferramenta mais importante para nós, para a medição do sucesso ou fracasso da operação é o Google Analytics. Tá? Ele nos diz absolutamente tudo que a gente precisa fazer ou melhorar. Ele nos diz quem acessa, quanto acessa, como acessa. Qual a origem do acesso, ou seja, se ele veio através do Google, ou se ele veio através do link de algum texto em outro site indicando o nosso. Quanto tempo ele ficou, quais páginas ele visitou, para quais páginas ele foi. Então, tecnologia existe. É um pouquinho complicado, mas com um pouco de estudo e dedicação, as pessoas aprendem e começam a fazer as análises necessárias. Por exemplo, a gente tem em torno de 250 posts, não mais do que isso, mas a gente sabe que os acessos vêm principalmente, assim, nessa última semana, os acessos que nós tivemos, que gerou mais acessos foi como visitar a América Latina de carro. Como planejar, o título é Como planejar sua viagem pela América do Sul. Como planejar sua viagem de carro pela América do Sul. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu até respondi um leitor que perguntou assim, quais foram as câmeras que você usou, mas que veio deste post. Então, conforme você vai analisando o que está gerando, como seus posts estão posicionados em relação aos demais, aos outros conteúdos semelhantes ao mesmo assunto, tá? Você vai estudando como você pode monetizar aquele conteúdo. Então, vai viajar de carro, tá bom. Você vai viajar pela América Latina, precisa de um seguro, você precisa... Como é que você orienta, passa uma informação correta para ele? Onde você vai alugar o carro? Você vai alugar o carro? Você vai viajar de carro? Quais são os seguros de carro que você precisa? Qual é a documentação que você precisa para entrar na Argentina, para você entrar no Chile? Ou, como você mencionou, vai de carro até a fronteira, cruza a fronteira, aluga um carro lá, é uma outra alternativa. Nós fomos, por exemplo, até o Atacama, e do Atacama nós não fomos para a Bolívia de carro, nós fomos uma agência. Por quê? Porque nós pesquisamos a respeito, vimos todos os problemas que é entrar de carro na Bolívia. O seguro não cobria a entrada na Bolívia. Nenhuma seguradora cobria. Então, nós relatamos esses perrengues, por assim dizer, né? Essas complicações, justamente para orientar o leitor. Ele fala assim, vale a pena conhecer o Salar do Uyuni, é um lugar maravilhoso, mas não tente ir sozinho. Vá com uma operadora que você contrata em São Pedro do Atacama, a gente cita algumas, mas porque isso vai ser mais seguro para você. Então, voltando à sua pergunta, o Google não é uma entidade simples. Tá? Como é que você ranqueia no Google? Existe o famoso algoritmo do Google. E esse algoritmo muda aí pelo menos umas 15 vezes por ano. Então, é um grande desafio
você está bem posicionado no Google. Então, principalmente porque o Google fala, se você tiver um conteúdo de qualidade, tá? Relevante. Muitos indicando o seu conteúdo, você tem uma boa chance de ranquear entre os primeiros. Então, essa é a teoria. Na prática, como é que ele identifica o que é um conteúdo de qualidade? Então, e para isso não existe uma regrinha. O Google não divulga a regra do algoritmo. Existem várias regras que, combinadas, determinam o posicionamento dos posts. E existem os gurus que vendem, que sabem qual é o conteúdo, como construir o seu conteúdo para estar bem ranqueado. Tá. Fora isso, por exemplo, nós tínhamos um projeto esse ano de fazer uma viagem de carro pelo Brasil. Então, a ideia era sair de São Paulo, subir pelo centro do país, ir até Lençóis Maranhenses e descer pelo litoral. Como nós montamos esse roteiro? É óbvio que tem algumas regiões que nós tínhamos vontade de visitar ou revisitar, mas nós fizemos uma pesquisa para identificar quais são os lugares que geram maior interesse nos viajantes atualmente, para gerarmos conteúdos sobre esses lugares para colocar no nosso blog. E isso ajuda, inclusive, quando a gente monta um projeto. Porque se nós estamos buscando parcerias, nós precisamos quantificar para os nossos parceiros o que a gente vai poder entregar uma vez que seja realizada essa viagem, né? Então, o que a gente pode esperar de resultado? Porque, além do nosso blog, nós colaboramos, por exemplo, com o Catraca Livre, que tem milhões de acessos por mês. Então, essa nossa viagem pela América do Sul, nós fizemos, acho que 10, 12 posts no Catraca Livre. Então, algumas empresas que nos apoiaram no projeto apareceram no Catraca Livre 10, 12 vezes. Nós também temos um trabalho, temos o apoio da assessoria de imprensa, que não só no Catraca Livre, mas conseguiram pelo menos uns 50 leads, menções, até saíram na Globo, na primeira página do Globo, do G1, né, por trabalho da assessoria de imprensa. E as empresas que nos apoiaram também acabaram indiretamente estando lá aparecendo, sendo mencionadas. Então, todo projeto, quando a gente constrói, a gente faz essa análise inicial. Onde deveríamos passar? Por quê? Porque os turistas estão querendo ir para lá. Então, tá bom, nós temos que colher informações. E uma coisa que a gente faz, né, é segmentar o nosso público. Porque, vamos lá, você comentou sobre a geração Y. A geração Y é muito interessante. Nós temos 2 dentro de casa aqui, nossos filhos. E, assim, eles são os mochileiros. Mas que idade eles têm? Um tem 22, o outro tem 14. Mas esses são Z. Mas ainda hoje em dia tem um universo muito grande. Se bem que agora dizem que por causa do Covid todo mundo virou igual, a mesma coisa, não tem mais. Mas desculpe, te interrompi. Hoje, assim, o universo, o segmento de mochileiros é muito grande, inclusive entre os blogueiros. Tem diversos blogs que escrevem como ser blogueiro, como ser mochileiro. E como fazer couchsurfing, ou seja, como ficar hospedado no sofá da casa das pessoas, né, nos lugares onde eles passam, eles ficam em hostel. É um público muito diferente do nosso. Por quê? Porque, como nós mencionamos há pouco, nós escrevemos sobre as nossas experiências. Não são viagens de luxo, mas também não são viagens de mochilão, né? De carona. Então, a gente se situa aí no meio do caminho. É um público mais maduro, sem dúvida alguma, até pelo nosso tipo de linguagem e pelo tipo de experiência que nós fazemos. Então, a gente define muito bem o nosso público, nossa audiência.
E através das reservas que são geradas através do nosso site, né, a gente percebe, por exemplo, das reservas que nós tivemos no decorrer dos últimos 24 meses no Booking, né, a hospedagem, menos de 5% foi para hostel. 95% foram para hotéis de 3 para cima, de 3 estrelas para cima. Quer dizer, então, por aí, a gente já percebe que o nosso público é um público com poder aquisitivo um pouco maior, ou com uma predisposição a não ficar busca um pouco mais de conforto e privacidade. Então, você acabou de mencionar aí com relação a hotéis, você tem dados, você analisa esses dados graças ao Analytics, você planeja a sua viagem agora não só pelo interesse pessoal, mas também baseado em um pouco nessa busca, nesse dado compartilhado. Mas você também busca parceiros como redes de hotel, ou quem é o campeão da monetização de um blogueiro tradicional? É esse caminho tradicional do lead, ou também são campanhas de marketing, de brand awareness? Eu explico isso. Eu tenho uma amiga que é blogueira de moda. Então, ela vende para a BMW uma campanha porque ela está focada, ela tem ela tem muito dado sobre a audiência dela. Então, se a BMW quer lançar um carro para pessoas com pequenas famílias, ela sabe que linguagem vai aplicar. Então, ela compete com um meio de comunicação. Ao invés de antigamente a BMW fazer um anúncio na Veja, faz agora uma campanha com ela. Vocês fazem isso também? Ainda não fazemos porque não temos audiência suficiente para isso. Né? Então, falando em termos de blogueiro, foi como nós dissemos, poucos são os blogs nesse nicho de viagem que tem mais de 1 milhão de acessos por mês. Então, os maiores, como Viagem na Viagem, o 360 Meridiano, sim, eles têm essa parte de receita pelos anúncios. Mas a grande maioria, a grande massa dos blogueiros, eles se remuneram através de comissões pelos negócios gerados. Certo. Eventualmente, há parcerias que são feitas como permutas. Tá? Mas ainda hoje, assim, para vender um post ou um public post, sim, há diversas ofertas, propostas mensais chegam oferecendo public post. Faz um post sobre nós, não sei o quê, a gente te paga X, Y, Z. Então, isso tem muito. Há muitos blogueiros que fazem isso. Por uma questão de estratégia nossa, nós praticamente não temos isso. Tá? Não quer dizer que não pudéssemos fazer, mas, sei lá, a gente opta por fazer posts sobre, como a Silvia mencionou, a gente só publica sobre o que a gente efetivamente vivenciou. Ou nós não recomendaríamos um hotel ou um serviço que nós não contrataríamos. É um estilo nosso. Nós sabemos que outras pessoas têm outras posturas, mas não é o nosso caso. Então, optamos por não fazer esse tipo de trabalho. Tá bom. Deixa eu verificar aqui. A gente tem um grupo aqui de pessoas. A Michelle pediu incitou aqui para fazerem uma... o Ricardo Halston tinha feito uma pergunta que eu queria reproduzir aqui para vocês. Ele trabalha no mercado, ele se interessa bastante no mercado de criptomoedas. E ele pergunta se já no Brasil, porque existem, lá fora principalmente, já existe um início de interesse em pagamento com criptomoeda. Não indo para PayPal ou cartão de crédito, mas pagar com essas moedas. Vocês já perceberam alguma coisa sobre isso? Já leram sobre pagamento de viagens com criptomoeda? Eu ouvi, assim, mas foi en passant. Não poderia dizer que tem uma referência que sirva de base, de referência para dizer
que tem validade. Eu acho que eu vi isso uma vez apenas. Não tem ainda conhecimento para isso aqui no Brasil, para poder afirmar algo nesse sentido. O Ricardo, inclusive, pediu para falar, eu vou autorizar aqui, deixa eu ver aqui, ele pode... Ricardo está na... Ricardo... Escuta. Sim, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma reclamação geral para a indústria do turismo. Eu faço parte, eu sou um pequeno sócio em uma empresa, fazemos voos panorâmicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E com a pandemia, praticamente nós perdemos 80% do volume. E há 30 dias atrás, nós começamos, nos nossos parceiros no Rio e em São Paulo, anunciar que estávamos aceitando criptomoedas como forma de pagamento, com um ágio de 8%. O que acontece? Nosso movimento subiu 25% desde então. Estamos a 45%. Claro, comparado, ainda temos uma perda relevante a recapturar no futuro próximo, mas eu vejo que todos falam de inovação, o novo e a digitalização, mas eu vejo aliás, não vejo ninguém falando sobre começar a aceitar a criptomoeda no Brasil. Nós somos quase 4,5 milhões de portadores de criptomoedas ativos. Supondo que pelo menos, vamos colocar, que 40% sejam investidores mudos, aqueles que compram criptomoeda e esquecem. Nós temos uma quantia razoável de mais de 1.500.000 pessoas no Brasil que, se souberem que podem viajar no Brasil, algum pacote, alguma promoção, alguma parceria, pagando em criptomoedas, eles vão pensar na hora em começar a usar algumas criptomoedas para fazer pagamento. Agradeço o feedback, não passou pela nossa cabeça aqui nesse sentido. Não sabia, olha, precisamos pesquisar a respeito. Não, mas isso é fato. Fato que tem muita gente que tem criptomoeda, um número grande de pessoas. Ele acabou de dar aí 1 milhão de brasileiros. Não imaginava que eram tantos, mas de fato eles são mais silenciosos. Mas eu acho que a indústria não descobriu ainda, Ricardo. Eu acho que, bom, Oscar, você sabe que na Europa e nos Estados Unidos já é amplamente aceito, né? Não estamos ouvindo aqui, Ricardo. Fala um pouquinho mais próximo, por gentileza. Na América e na Europa já está sendo aceito, eu não sei a porcentagem, mas o Oscar deve saber melhor que eu, que muitas empresas, não somente aéreas, como agência de viagem, etc., pacotes, etc., já aceitam moeda digital. Até vocês, com os seus clientes, vocês poderiam aceitar, ou pelo menos dar a opção ao cliente, o pagamento em moedas digitais. Qual moeda? Qualquer uma, contanto que haja um ágio, contanto que exista um ágio de 8% a 10%. Né? É interessante. Isso! Como administrar isso finalmente, Ricardo? Desculpe a ignorância. Já que eu estou no processo da montagem da agência... Aí, no caso, para não interromper a live, o Oscar pode te dar meu contato, eu te dou uma consultoria gratuita, porque você é amigo do Oscar. Senão, eu não daria gratuita. Mas, de fato, você abre uma conta de compensação dentro de uma broker de moeda digital e que já tem penetração. Só que no turismo não existe ainda aqui no Brasil. Perdão, Oscar, eu acho que não existe porque não está sendo comentado. Você falou uma coisa muito interessante. São basicamente, eu estou chutando por baixo, 1,5 milhão de investidores ativos de moedas digitais no Brasil. Eu digo que os 4 milhões ou mais de investidores de criptomoeda, eles são tímidos porque a criptomoeda no Brasil ainda não se lançou para valer. Eu acredito que essa crise,
essa redefinição, essa reconfiguração radical de todas as instituições que nós conhecemos, a política social e econômica, acho que isso adiantou em 5 anos a propagação das moedas digitais, especialmente Bitcoin. Então, eu acho como ele disse, a partir do momento que nós dissemos que estávamos aceitando, aumentou em 25%. Tudo bem que pelo menos, se não me falha a memória, acho que é 11% ou 12% foram de estrangeiros no Rio. Agora, o restante foram de brasileiros, querendo pagar em criptomoeda e pagavam na hora. Adriano, vocês podiam fazer talvez uma próxima viagem quando vocês puderem, mas no Brasil vocês já podem viajar, podem vir para Mantiqueira, lugar seguro para ficar. Inclusive, na verdade, estava considerando isso hoje de manhã, de alugar um carro para ir até a Argentina de novo. Comprar vinho, eu estive lá há pouco tempo atrás, trouxemos 60 garrafas de vinho. Vamos conversar, você vai para a Argentina, mas passa pela Mantiqueira. Mas talvez vocês usem isso aí como um gancho, porque o Ricardo ele coloca um ponto interessante, que você vai ter propaganda gratuita, porque no momento que você falar que você fez uma viagem só pagando com criptomoeda, ninguém fez isso até agora. Então, até a título de ensaio, pode ser interessante, pode dar um buzz de marketing interessante. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela participação. Bom, eu queria já partir para o fechamento aqui. Queria agradecer pela presença de vocês, mas queria escutar qual que é a percepção de vocês com base nesses... Você disse que tinha baixado muito a busca logo em março, e agora vocês estão trabalhando aí com 30%. Isso dá trabalho, né? Cultivar essa audiência. Imagino, enquanto vocês estavam falando ali, a pessoa pede e quer consultoria gratuita. Você responde. Isso é uma vocação que vocês desenvolveram, que é prestar serviço contínuo com base na troca de experiência genuína. Então, dá trabalho. Vocês fazem isso, vocês dois? Vocês têm algum funcionário que trabalha com vocês? Não. Nesse momento não. Havíamos planejado, mas suspendemos a contratação. A infraestrutura está pronta, mas não vale a pena nesse momento. Agora, uma dúvida. Eu escutei pela indústria de seguro de viagem que o mercado, o ticket médio subiu muito, porque a passagem, o seguro de viagem, que aqui no Brasil não é tão comum, vocês mesmos falaram que era mais voltado para o mercado internacional, mas a demanda caiu, mas o ticket médio subiu bastante. Vocês confirmam isso? Oscar, desculpa, não temos base suficiente para poder... As vendas foram pequenas, assim, é difícil. Não tem um universo que justifique dizer, puta, foi nessa tendência ou não. Aí não houve nenhuma discussão a esse respeito na rede recentemente, não que nós tenhamos acompanhado. Mas o seguro de viagem... As vendas de ticket no Brasil, de seguros, nunca foi muito forte. Precisaríamos conversar com o pessoal nossos 2 parceiros de seguros, a Seguros Promo e a Real Seguros. Eu precisaria contatá-los. Não tenho uma base que justifique em base uma resposta. É que, a princípio, a pandemia era uma cláusula excludente do seguro de viagem. E algumas prestadoras fizeram um ajuste nisso. E oferecem. Isso é um grande diferencial, inclusive. A maior parte delas incluiu a primeira menção, isso foi assim, no começo de março, todo dia chegava a atualização dizendo, olha, nós não cobrimos, assim que diagnosticar que é o Covid, o viajante perde o suporte, causou um rebuliço na comunidade como um todo, e daí as 2 principais empresas nesse segmento com quem a gente interage e algumas outras comunicaram que não queriam cobrir, inclusive mesmo após a comunicação formal da OMS quanto à pandemia. Mas é fato que eu lembro, na ocasião, começaram a cobrir um pouquinho mais caro. Agora, de lá para cá, eu não saberia dizer o quão mais caro
ou se voltou ou não. Honestamente, eu não tenho essa referência. Agora, uma questão que eu esqueci de colocar, quando a gente falou de números e de representatividade, no mercado de agências de viagem existem algumas associações, a ABAV, Brastoa, que representam o turismo e aí a classe dos agentes de viagem. Vocês falaram de duas entidades, vocês, né, a rede, e a outra associação. Existe um dado quantitativo, quanto que isso gera na economia? Qual que é a participação de vocês dentro do bolo do turismo? Não. Infelizmente, faltam informações e nós, inclusive, já tentamos movimentar a rede, que é maior, para fazermos uma pesquisa e quantificar isso, mas falta participação, falta adesão para que a gente tenha massa suficiente para gerar esses números. Mas pelo número que eu sei da Seguros Promo, né, do Marcelo Cohen, precisa ser representativo, porque se ele passou a ser o maior vendedor de seguros de viagem do Brasil, só alavancado com rede de influenciadores, ele consegue, talvez, ser um aliado nessa quantificação. Porque isso é importante, inclusive, para vocês levarem isso para redes de hotéis, para buscar novos apoios. Claro que eu espero que vocês não procurem com locadoras, porque a gente já está em desenvolvimento. Aliás, isso é uma prioridade nossa, porque a rede de distribuição agentes é uma rede complementar. Por isso que eu coloquei, inclusive, o novo papel do influenciador, eu entendo ele como um complementar a uma agência de viagem. Então, como vocês mesmos estão fazendo. Muito bem, vocês querem dar uma palavra final, um recado, passarem um reclame do site de vocês? Poderiam escrever aqui no chat. Tá bom. A gente convida todo mundo, se quiser conhecer nosso trabalho, nosso site é o suasproximasviagens.com.br. Tá bom? Em breve teremos também o suasproximasviagens.tour.br, que será o site da agência, mas ainda em construção. Então, o blog vai ser .com.br, suasproximasviagens.com.br, é isso? Exato. E o site da agência vai ser .tour. Por quê? Por que vocês não fazem tudo ao mesmo tempo? Pelo histórico, inicialmente, Oscar, .tour.br é a terminação oficial brasileira de turismo, tá? E o histórico, por exemplo, lembra aquela discussão sobre o Google Analytics e tudo mais? Se eu mudar o nome do blog hoje, .com.br, para alguma outra denominação, eu vou perder o ranqueamento que eu tenho hoje. A autoridade foi construída ao longo dos últimos 3 anos. Quer dizer, então, como o blog hoje tem boas métricas, pelo tamanho dele, tem métricas excelentes, qualidade, tempo de acesso, média de acesso do nosso blog é acima de 5 minutos. Né? Um leitor que entra, quando vê um post, fica mais de 5 minutos. Então, nas métricas de qualidade do Google, nós estamos acima de 90%. Se eu mexer no nome na terminação do .com.br para levar para a agência, eu corro o risco de perder o ranqueamento no blog. Então, os sites estão interligados, óbvio que será fácil navegar entre um e outro, mas ainda assim manteremos separados. Tá bom. Então, muito obrigado. Ótima tarde para vocês. E compartilhem depois o link. Eu vou colocar no blog, do nosso blog. A gente também é blogueiro. Podemos ser parceiros em breve. Tá bom, muito obrigado. As imagens, eu estou colocando no site da agência já. Não, da agência sim, mas queremos como parceiro também dos blogs. Estamos representando os influenciadores. Tá bom. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.